Shalom, que o Deus de paz visite você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você o ensinamento da palavra de Deus. Quero ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos de 15 a 20. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Quero falar com você, nessa ocasião, sobre a missão e o propósito. Provérbios 19, verso 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas os desígnios, os propósitos de Deus, esse é o que prevalece. Missão e propósito. O propósito está dentro da missão. Jesus, ali no Mar da Galileia, foi a primeira vez que os discípulos, Pedro, Tiago e João, esses primeiros discípulos, pescadores, foi a primeira vez que eles tiveram contato com o Senhor. Ele pediu para Pedro afastar o barco, ele subiu ali no barco, daquela plataforma, daquele barco, ele ensinou a multidão. E depois, eles já tinham passado a noite toda pescando e nada tinha apanhado. O Senhor, depois de ter ensinado, disse para Pedro e os discípulos: jogue a rede novamente, lance a rede novamente. E eles lançaram a rede, segundo a orientação de Jesus, a palavra de Jesus, e eles tiveram aquela pesca maravilhosa. E Jesus disse para Pedro que ele ia fazer dele um pescador de homens. E eles disseram sim. A grande diferença na vida deles foi essa opção. Eles tiveram a opção de dizer sim ou não, mas eles disseram sim para Jesus. Quando uma pessoa experimenta o novo nascimento, inicia ali uma jornada eterna. E nós vemos a partir dali uma construção no espírito, no coração, na alma de Pedro e dos discípulos. Nós vemos no livro de Atos, depois da descida do Espírito Santo, um novo tempo na vida dos discípulos, mas tudo foi uma construção. Mas tudo iniciou ali, no Mar da Galileia. Quando Jesus foi até eles, quando Jesus lançou o convite: segue-me. Nessa vida nós podemos exercer as mais inúmeras atividades. Muitos são profissionais liberais, comerciantes, empresários, vendedores. Tudo isso faz parte de um propósito específico na vida de cada um. Por isso que o propósito ele precisa estar dentro da missão, mas há uma missão que Jesus fala aqui na grande comissão, que é algo inerente para todos os filhos de Deus. Para quem tem os dons ministeriais de governo da igreja, é evidente, né? É uma exigência esse ide de Jesus na vida de cada um deles. Pastores, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos, mas é inerente a todos os discípulos. A grande comissão, a missão. E o que esta missão implica? Ela implica pregarmos sobre a pessoa de Jesus e ensinarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E Jesus diz aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Reproduz tudo. Lá em Antioquia foi a primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, que quer dizer pequenos cristos. E nós temos essa incumbência da parte do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho dentro do nosso propósito. Não importa onde você esteja, não importa onde você trabalha, não importa a rua que você mora, a cidade, o bairro, não importa, essa é a missão. Nós precisamos trazer a grande comissão, a missão. Muitos pregam
a grande comissão usando alguns métodos importantes, fundamentados na Bíblia, princípios bíblicos, mas a verdade é que você precisa pregar sim, independente do método, do princípio bíblico. O que eu prego? Eu prego a verdade. A verdade é uma pessoa, é Cristo. O Evangelho, as palavras de Jesus são espírito e vida. Nós pregamos a verdade, que é uma pessoa, é Cristo. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Nós pregamos Cristo, a verdade e o Evangelho. Nós precisamos reproduzir o que o Senhor tem nos ensinado. Nós precisamos reproduzir, ensinar as pessoas. Eu creio que uma das perguntas que Jesus vai fazer quando estivermos diante dele na eternidade é se nós ensinamos as pessoas aquilo que foi nos ensinado, aquilo que o próprio Senhor nos ensinou. É preciso reproduzir os ensinos de Cristo, trazer a grande comissão, a grande missão. E eu digo para você, não importa aonde você está localizado, inserido, não importa isso. Qual igreja evangélica cristã, não importa. O importante é você trazer a missão para dentro do seu propósito e você pregar a verdade, nós pregarmos a verdade, nós pregarmos o Evangelho. Porque ele irá nos perguntar se nós realmente fizemos discípulos, se nós reproduzimos o que ele nos ensinou e os servos deles nos ensinaram. É preciso pregar o Evangelho, é preciso pregar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Talvez você que está me vendo e ouvindo, talvez você ainda não experimentou o novo nascimento. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É preciso confessar Ele como Senhor e Salvador. Senhor. É preciso você falar com as suas palavras, com toda a fé do seu coração. Eu confesso a Ti, Jesus, como meu Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço que o Senhor me purifique de todo pecado e me purifique de toda injustiça pelo seu precioso sangue. E eu te peço, Senhor, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Se você fizer isso sinceramente, tendo um acordo entre o que você fala e o seu coração, percebe? Se com a tua boca confessares Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ali inicia uma jornada eterna na sua vida. E você é inserido na grande comissão. E você começa a pregar o Evangelho de Jesus, a pessoa maravilhosa, o Deus vivo, Jesus Cristo. Jesus, no Mar da Galileia, ele lançou um convite para os discípulos. E eles disseram sim para Jesus. Meu querido amigo, o Senhor mesmo fala, o que adianta o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Essas pessoas, esses rudes pescadores, Mateus, o coletor de impostos, outros discípulos, disseram sim para Jesus. Eles eram homens esquecidos. Eles estavam destinados a passar a vida toda pescando, escalando peixe, cobrando impostos. Eles iam cair no esquecimento. Mas eu quero dizer algo para você extraordinário. Só Jesus é capaz de te recompensar totalmente, completamente e plenamente. No livro de Apocalipse, capítulo 22, a Bíblia fala que a cidade santa, que as bases das muralhas da cidade santa têm ali o nome dos 12 apóstolos. Agora eu pergunto para você, quem foi Herodes? Nós pregamos hoje sobre a vida de Pedro, a vida de Tiago, João, que eram pescadores, que estavam destinados ao fracasso, que estavam destinados ao esquecimento, mas eles disseram sim para Jesus e Jesus os recompensou. Primeiro, se relacionando com eles, dando paz ao coração de cada um deles. Mas tudo o que eles fizeram, todas as palavras e ações em direção a Jesus, em direção aos ensinamentos de Jesus, às ordens de Jesus, Jesus os recompensou. A Bíblia diz que todos aqueles que buscam a Deus têm que crer que Ele existe, que Ele é galardoador, quer dizer, premiador, galardoador, recompensador daqueles que os buscam. Jesus recompensa como ninguém recompensa.
Isso é extraordinário. E eles disseram sim para Jesus. Você tem falado sim? Ou você só tem cuidado dos seus interesses? O Senhor está procurando filhos, servos de Deus, interessados, comprometidos com os interesses de Cristo, com os interesses de Deus, do reino de Deus. Mas a Bíblia fala também que nós, se estivermos inseridos nesse contexto de servos de Deus, de cooperadores com Deus, é uma cooperação mútua. Ele coopera conosco na pregação do Evangelho e nós cooperamos com ele no cumprimento do propósito dele totalmente na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo também fala nas suas cartas que não pensamos mais do que deveríamos pensar sobre nós mesmos. Nós não somos maior do que a missão, nós não somos maior do que o propósito. Nós fazemos parte dessa grande estratégia de Deus, esse projeto de Deus. Nós fazemos parte, estamos inseridos e temos o privilégio de participar do reino de Deus, de cooperar com o Senhor na pregação do Evangelho, mas que nós não pensemos mais do que deveríamos pensar sobre nós mesmos. Cristo é a nossa humildade, Ele é o exemplo de humildade para nós. Nós precisamos pensar moderadamente sobre nós. E o Senhor fala aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, da grande comissão. Da grande comissão. Você ter perguntado para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu propósito? Aonde estou inserido na grande comissão? Quem são as pessoas que o Senhor quer me apresentar? Me apresenta as pessoas que o Senhor quer me usar como instrumento na propagação do Evangelho, para que eu leve a pessoa de Jesus, que eu pregue a pessoa de Jesus e eu leve essa pessoa a compreender o amor de Deus pela vida dela manifestado na cruz. E levar essa pessoa a confessar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós precisamos perguntar ao Senhor, Senhor, altera o meu dia, altera a minha semana, faz o que o Senhor quiser. Fala comigo, Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, nosso mestre, é o nosso consolador, ele nos guia toda a verdade. O Espírito Santo vai nos mostrar as pessoas. O Espírito Santo vai nos colocar em situações para falarmos do Senhor Jesus. Meu querido amigo, a pessoa pode conquistar o que ela desejar neste mundo, mas isso não será suficiente para dar um destino eterno de paz para ela. Isso vai atender os propósitos humanos aqui na Terra, mas o propósito eterno não, somente a pessoa de Jesus, somente o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, que pode mudar eternamente a vida de uma pessoa, de uma família, de uma geração, de uma cidade, de um estado, de um país, do próprio mundo, de todo o mundo. Somente a pessoa de Jesus e as palavras de Jesus, o Evangelho,